Saudações. Enquanto a gente tenta não molhar, vamos falar de geopolítica. Ontem na live, que começou um pouco tarde por problemas outros, eu toquei num ponto muito importante, que são as iniciativas de Sergei Glaziev para, num prazo máximo de 7 anos, portanto até 2030, retirar do dólar a condição de moeda de reserva. Ela se baseia em 3 pilares. O primeiro pilar é a moeda virtual. Como assim moeda virtual? A moeda virtual já está sendo usada entre os russos e os persas. E o comércio entre esses dois países já ultrapassa 50 bilhões de dólares. Qual que é a lógica? A federação compra muita coisa do Irã, certo? Desde armamentos, passando por turbinas, produtos industriais, certo? Diferente do que muita gente pensa, o Irã é uma economia industrial, fortemente industrial. Não tem nem comparação com o Brasil, por exemplo. A produção industrial do Irã proporcionalmente é o dobro da nossa, certo? Então o Irã é uma economia industrial, por isso sobreviveu, né? Se tivesse entrado nessa de Brasil e dependido do agro, o Irã estava lascado, seria mais pobre que uma nação da África subsaariana. E é mais rico que o Brasil. Então, ela compra do Irã produtos industriais, principalmente turbinas, né? Equipamentos, armas, munição, esse tipo de coisa. E vende para o Irã matérias-primas semi-manufaturadas, aço, alumínio. Então, o comércio entre os dois países já era grande, mas aumentou muito. Ok. Nossa, gente, acha lixo tão feio, essas pessoas são porcas. Como é que faz uma coisa dessa? De toda forma, continuando. Como é que eles fazem pagamentos? Bom, as duas moedas estão bloqueadas e nenhum dos dois países pode usar o sistema SWIFT. Então eles criaram um sistema de pagamentos próprios e, para facilitar ainda mais, criaram uma moeda virtual que eles usam no comércio entre eles. O plano do Sergei Glaziev é estender essa moeda virtual para os membros do corredor, ou seja, incluir a Índia, o que é uma ideia ótima, porque o comércio entre a Rússia e a Índia, desde o início da questão ucraniana, aumentou 33 vezes, certo? A Rússia se tornou um grande fornecedor de petróleo e gás natural para a Índia, que está vendendo muito mais produtos industriais para a federação. Não é que a federação não tem condição tecnológica de produzir produtos industriais, mas ela está no meio de um conflito, certo? Então a prioridade da federação é produzir armas e equipamentos. Hoje, para vocês terem uma ideia, a federação produz metade de todos os mísseis do planeta. Então, de cada 2 mísseis produzidos nesse planeta, um é produzido pela federação. Sem falar em porta-avião, armas pesadas, engenharia nuclear, navios, aviões, mísseis, helicópteros, tanques. Então a economia russa, no momento, é uma economia de guerra. Ela precisa de fornecedores para os produtos comezinhos. Então, quem são esses fornecedores? Não é só a China. Por exemplo, o Irã fornece muita coisa, a Coreia do Norte está vendendo munição, a China, evidentemente, está produzindo bens de consumo, mas a Índia também está vendendo produtos industrializados. Perfeito? Então o comércio entre eles está aumentando e a ideia da federação é incluir a Índia nesse plano de moeda virtual. Então a moeda virtual vai ser estendida também aos membros da União Econômica Eurasiana e no futuro, guardem esse nome, aos BRICS+. Mas vamos continuar. A segunda proposta de Glaziev, a ser implementada rapidamente, é criar a tal moeda R5. Essa moeda virtual se pretende criar entre os BRICS é o chamado R5. Por que R5? A inicial da moeda de todos os BRICS começa com R. Rúpia indiana, rublo russo, renminbi chinês, rand sul-africano e real brasileiro. Ou R5+. Por quê? Porque os Emirados Árabes Unidos
tem uma moeda muito valorizada, o dirham, que pode entrar nessa. E Singapura, mesmo não sendo um membro dos BRICS, na verdade é uma cachorrinha fraudiqueira do Ocidente, ela também pode colaborar por questões puramente econômicas com o dólar singapuriano. Então você cria essa moeda R5+, que vai ser virtual, mais ou menos como a proposta que se tem para a União Monetária Sul-Americana. Não é que eles vão substituir o real, o boliviano, o sol peruano, o peso argentino, chileno e colombiano por uma nova moeda, não. Não, eles vão criar uma moeda virtual escriturária, certo? É uma moeda virtual. É um plano excelente e já está em implementação. O terceiro ponto, esse é o que vai liquidar de vez o Ocidente. O dólar, os Estados Unidos, o sistema Bretton Woods, o capitalismo financeiro. Como eu já disse várias vezes, as moedas do Ocidente são moedas fiduciárias, ou seja, moedas que não têm lastro. São só títulos de dívida, que na verdade nunca serão pagos. Gente, eu molhei horrores aqui. Mas, né? Eu sou goiano, não vou molhar a chuva nunca. Paciência, esperar ela diminuir e terminar de chegar. Mas vamos continuar. Então são moedas fiduciárias, baseadas em título de dívida. O que a federação quer é criar uma moeda virtual, internacional, baseada em lastro. Mas em lastro de quê? Ouro. Os chineses possuem 30 mil toneladas de ouro, não só o governo. Os indianos possuem 50 mil toneladas de ouro. A China é o maior produtor de ouro do mundo. A Rússia é o segundo produtor de ouro do mundo. Mas aí você fala, só o ouro pode ser complicado, porque não tem tanto ouro no mundo para servir de lastro para as moedas. Aí o Glazier deu a ideia simples. É só criar uma equivalência entre ouro e petróleo. Aí o petróleo também pode ser usado para lastrear a moeda. O que ele propôs? 1 grama de ouro compra 2 barris de petróleo. A proposta do G20, né? A proposta do G20, dos países, do G7 na verdade, né? Os países ricos do chamado Oeste Coletivo. Gente, aquilo é o piquezeiro. Acho que porque a cidade já está em flor. Olha que loucura. Não é porque o piqui está em flor, mas só o tanto que a flor da piquezeira é bonita. Só olha. Mas voltando ao assunto. Então, a estratégia da federação, nesse caso específico, é estabelecer um lastro de forma que 1 grama de ouro compra 2 barris de petróleo. E aos poucos não aceitar dólar para comprar petróleo. Vai ter que ser ouro. E aí quem não tiver, por exemplo, Estados Unidos, Europa, Japão, se lasca. Porque a ideia é não aceitar mais moeda sem lastro. E isso de cara elevaria o preço da onça Troy de ouro de 1.800 para 3.000 dólares. E de cara fundaria o dólar. Mas a partir do momento que os países não aceitassem mais vender petróleo por moeda fiduciária, e isso é possível, gente, porque só 3 dos países, Irã, Rússia e Venezuela, produzem 40% de todo o petróleo do planeta. E se você acrescenta isso os árabes que querem entrar nos BRICS, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, se você acrescenta isso os árabes, esses países produzem bem mais que 3/4 do petróleo do mundo. Então você quebraria o Ocidente porque ele não tem de verdade uma riqueza real. A riqueza deles é inventada, é fictícia. É para roubar os países do mundo. É uma moeda fiduciária, repito, sem lastro, a não ser um título de dívida, que supostamente vai ser pago, mas lógico que nunca será, né? Já que a dívida do Ocidente, a dívida mesmo está orçada em 300 trilhões de dólares. E tudo que tem na Terra vale 150 trilhões. E outra, você ainda tem que considerar os derivativos, que em situação de crise, ou seja, na pior hora possível, se tornam dívida. E qual o valor dos derivativos? 2 quatrilhões de dólares. Então, evidentemente, isso é impagável. É uma dívida absolutamente impagável. Como disse o grande Michael Woods, uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Certo? Então, já era para o Ocidente. A estratégia é fazer o reset do Ocidente antes que eles façam o grande reset. Entenderam?
Qual que é o objetivo do grande reset do Ocidente? O grande reset do Ocidente, na prática, como essa dívida não pode ser paga, é simplesmente empobrecer todas as pessoas do mundo com a desculpa ambiental. Como assim com a desculpa ambiental? Eles estão querendo, já estão fazendo modificações na legislação internacional contra isso, por causa de uma associação safada entre o Fórum Econômico Mundial de Davos e a ONU, olha que absurdo, para dar condição jurídico-legal de que os bens ambientais possam ser privatizados, possam ser monetizados. Isso daria ao mundo, o valor de serviços ambientais, 150 trilhões de dólares. Mas a pergunta é, quando se fala em privatizado, isso quer dizer que isso vai ser de propriedade de alguém. Claro que de corporações, abre aspas, ambientais do Ocidente. E quer dizer também que alguém vai ter que pagar por ar limpo, vai ter que pagar uma taxa extra por usar energia, vai ter que pagar uma taxa extra por água, e vai pagar para quem? Para o Ocidente. Assim ele privatiza os recursos do mundo, certo? Privatiza os recursos do mundo e empobrece as pessoas do planeta inteiro, enquanto eles continuam ricos e sem pagar a dívida impagável. A estratégia do grande reset é essa. Só que os russos, aliados dos chineses, dos iranianos, do sul global, estão planejando outro reset, que é fazer a economia ocidental capitalista, baseada em dólar e em moeda fiduciária, simplesmente quebrar. E essa é a estratégia que eles vão utilizar. Então, gente, a coisa aqui tá feia mesmo. Não vou dizer que eu tô totalmente molhada, porque a sombrinha protege, sombrinha não, isso é guarda-chuva, protege os 2/3 de mim que estão acima do joelho. Mas abaixo do joelho eu tô ensopado. Mas consegui discutir geopolítica com vocês debaixo da chuva. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês curtam, na verdade, né? Porque é uma ótima maneira de ajudar o canal. Curtam, compartilhem, comentem, nem que seja com emoji, ajuda demais, gente. Inscrevam-se no canal se vocês ainda não são inscritos. E podendo, se associem, né? Porque tudo ajuda a gente. Nós tentamos produzir material de qualidade, mas também precisamos comer. Perfeito? Então é isso. Tenham um bom dia. E em Goiás, já deve ser umas 7h15 da manhã, está chovendo. Então o dia está lindo. Até mais.